Oi, gente! Simone Santos aqui mais uma vez. Hoje eu quero compartilhar com vocês o que eu percebi do filme, né, que tá aí sendo muito falado, que é o Divertidamente 2, que tá nos cinemas. E, assim, tem algumas lições bem interessantes nesse filme, né, que a gente pode trazer aqui para criar intencionalmente a nossa realidade, né, porque aqui nesse canal eu falo sobre criação intencional da realidade, poder da mente, espiritualidade, conexão com algo maior, né, lei da atração, leis universais. E esse filme, né, esse desenho, no caso, ele traz umas lições muito interessantes até para nós que somos jovens adultos, digamos assim, né? Esse filme fala, desde o 1, né, até o 2, sobre as emoções que cada um de nós temos. No caso do filme é uma adolescente, uma criança no 1, né, e no 2 já é uma adolescente, que tem vários tipos de emoções dentro da cabeça dela, né? E que uma hora uma domina, outra não domina, e aí isso vai determinando os comportamentos dela no mundo, né? E, consequentemente, os resultados que ela está tendo no mundo. No Divertidamente 2, quando ela já está adolescente, ela começa a ter novas emoções, como tédio, como ansiedade, né, nostalgia. Ela tem algumas emoções que ela não tinha quando era criança. E aí o enredo do filme passa-se em torno da ansiedade, né? Que a ansiedade domina a menina a tal ponto dela fazer coisas que não correspondem àquela pessoa que ela era, né? Antes de entrar na adolescência e ter essas novas emoções. E aí a gente pode perceber ao longo do filme que a ansiedade, quando domina, né, a cabeça dela, ela começa a ter atitudes ali que, até certo ponto, ajudam ela a conseguir alguns objetivos. Mas, quando passa do limite, a menina entra em total parafuso, sabe? Ela trava, ela bloqueia, ela fica ali no estado crítico de ansiedade, tem crises de pânico, né? Então, a lição ali que foi passada é que a gente não pode deixar uma ou outra emoção dominar a gente, né? Nem tão alegre, nem tão triste, nem tão ansioso, nem tão feliz. Então a gente é um conjunto de emoções, né? A cada fase da nossa vida nós aprendemos um conjunto novo de emoções, de sensações, né? E a gente tem que aprender a controlar, tá? Cada uma dessas emoções. Uma ou outra, nem a alegria exacerbada e nem a ansiedade exacerbada são bons para a nossa vida, para o nosso ambiente, os nossos comportamentos, tá? A gente tem que estar no estado equilibrado, onde todas essas emoções estão em equilíbrio. Todas elas são importantes para determinados momentos da nossa vida, mas quando uma domina além das outras, o nosso corpo começa a entrar em desequilíbrio, tá? E a gente perde algumas noções aí da vida, né? No filme, ela começa a entrar em conflito com as amigas dela, que eram amigas até aquele momento, e aí depois a ansiedade, quando a ansiedade toma conta, ela não quer mais saber das amigas, enfim, né? Vão no cinema ou assistam esse filme, que vale a pena você assistir com esse olhar mais maduro, né? Que tem muitas lições ali interessantes. Mas assim, o que eu quero falar hoje aqui com vocês é sobre o mal do século, né? Que é a ansiedade. Todos nós, gente, todos nós vivemos nesse mundo de hoje. Todos nós passamos em alguma fase da nossa vida com essa coisa da ansiedade, né? Quando a ansiedade toma conta, a gente começa a ter algumas sensações, algumas emoções estranhas, né? A gente começa a se sentir mal, a nossa mente não para de criar mais daquilo ali, né? E quem não identifica isso e não consegue controlar, né? Pode até desenvolver alguns transtornos físicos mesmo, né? Síndrome do pânico, depressão, enfim, todas essas doenças, digamos assim, que estão mais comuns agora na sociedade. E, gente, dentro do meu ponto de vista, como que a gente desenvolve uma ansiedade exacerbada? Bom, quando a gente tá dentro de tudo que a gente fala aqui nesse canal, né? Quando a gente está muito vivendo pé no chão, né? Tem pessoas que falam, ah, Simone, você tá viajando muito, tem que ter mais pé no chão. Mas quando a gente vive exageradamente com o pé no chão, só olhando, observando o mundo como ele está agora à nossa volta, gente, dificilmente a gente consegue viver bem, tá? Vamos combinar, gente. A gente olha aí para as redes sociais, olha para os noticiários, a gente só vê guerra, violência, morte, destruição, não é verdade? A gente fica ali envolto
com aquela aura ali de negatividade do que provém das mídias sociais, dos noticiários, das pessoas com que a gente está acostumado a viver, né? Outro dia eu tava lá, fui fazer meu cabelo no salão, chegou uma menina, né, pra fazer a unha e tal, sentou lá, gente, nossa, olha, tenho que contar pra vocês. E aquele caso do rapaz que sequestrou a menina, que manteve ela em cativeiro, que aconteceu lá em Copacabana, não sei o que, eu falei, meu Deus, o primeiro assunto que a menina quer socializar ali é pra falar de desgraça. E, gente, todo mundo ali envolvido naquele ambiente ali sabia do assunto e começou a falar do assunto. Eu não sabia nem do que se tratava isso, tá? Porque eu realmente me fecho para esse tipo de informação, tá? Quando chega alguma informação ali no meu Instagram, alguém manda uma notícia, alguma coisa, eu olho mais ou menos o que é, eu nem abro. Se for desgraça, se for para falar mal de comida, que isso faz mal, que aquilo faz mal, que não sei o que lá, que é perigoso não sei aonde, que não sei o que... Gente, eu nem olho, eu não quero me contaminar, porque a gente tá tão vulnerável que a gente se deixa levar sem perceber, a nossa mente começa a levar a gente por esse caminho e é inevitável que a gente perca o controle. É inevitável que a gente fique ansioso com a vida, que a gente tem aquela necessidade, aquela vontade de comer exacerbada para poder acalmar as nossas emoções, sabe? Ou então de fumar, ou então de beber, ou então de usar drogas, para tentar amenizar um pouco a voz da nossa mente, que diz que tudo é muito perigoso, que tudo é ruim, que a vida é caótica, que o mundo está indo para o inferno, que, meu Deus, é difícil viver, sabe? Eu me fecho para isso tudo, porque é tão fácil a gente se deixar envolver com tudo isso no mundo. É por isso, gente, que a ansiedade é considerado o mal do século, tá? Porque a mesma mídia que informa a gente sobre isso é a mesma mídia que faz a gente se sentir assim, tá? Mas nós somos totalmente responsáveis por aquilo que nós vivemos, tá? Por quê? Porque a gente pode muito bem deixar de ver o noticiário. Isso é vício. A gente pode muito bem parar de reclamar. Isso é vício. A gente pode muito bem ficar com evitar aquelas conversas negativas, aqueles diálogos mentais negativos, porque isso é vício químico. O nosso cérebro está quimicamente viciado nessas emoções, tá? E muitas pessoas, gente, só conseguem sair desse ciclo aí, dessa rodinha dos ratos, quando passam por uma situação muito grave, um problema de saúde, né? Porque quando essas emoções que não são tratadas, que não são resolvidas, que a gente deixa levar aí, né? Deixa a vida me levar, deixa a gente se envolver com isso tudo. Quando a gente não se dá conta, gente, a gente mantém isso muito no nosso corpo, a gente deixa a nossa mente vaguear do jeito que ela quer, o nosso corpo físico, ele adoece. Por isso que muitas das doenças que existem por aí são resultados não de problemas, desordens físicas mesmo, tá? Mas sim desordens mentais, emocionais. A gente tem que aprender a controlar a nossa mente. E como que a gente faz para controlar esse papinho negativo que a nossa mente fica o tempo todo ali contando pra gente, né? Se a gente não estiver presente, se a gente não observar o tempo todo, né, o orar e vigiar o tempo todo a nossa mente, gente, ela só fala abobrinha, tá? É porque ela já está acostumada a esse caminho neural de falar abobrinha, é um caminho conhecido para ela, o caminho da reclamação é um caminho conhecido para ela, tá? Quando você pensa em não fazer mais isso, às vezes você até quer conscientemente, mas lá dentro, no seu subconsciente, não é tão fácil assim você simplesmente, eu não vou reclamar mais, eu só vou falar de coisas boas. Não é tão fácil assim, porque o teu corpo está quimicamente viciado nessas emoções, né? Então, gente, a gente precisa acordar, a gente precisa despertar para a máxima de que nós criamos sim a nossa vida. Tá? De acordo com aquilo que a gente pensa, de acordo com aquilo que a gente sente, com as nossas emoções, né? E muitas vezes, a maioria das vezes, a nossa mente, ela mente, ela conta historinhas do inconsciente coletivo, do ambiente que a gente vive, daquilo que a gente aprendeu na nossa infância, adolescência, aquilo que a gente viu no nosso universo particular, o que não significa que seja a verdade absoluta, porque se você olhar para o lado, existem pessoas que moram, sei lá, são seus vizinhos, moram na mesma cidade que você, no mesmo país, e tem uma vida completamente diferente da sua. Tem pessoas que
saíram da extrema pobreza e hoje têm vidas prósperas no mesmo país, na mesma cidade em que você mora. E como é que isso acontece? É porque Deus escolheu eles e você não? Claro que não, gente. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, né, a fonte, ela criou tudo para que sigam determinadas leis, determinadas regras, sob as quais as pessoas que fazem as coisas de uma determinada maneira conseguem os mesmos resultados, tá? Só que o sistema médico, o sistema religioso, o sistema econômico, tudo, né, esses grandes sistemas, eles nos controlam. Tá? Eles não querem que a gente saiba que nós somos seres livres, que com a nossa mente a gente pode mudar a nossa vida, se a gente souber controlar aquilo que entra pela nossa boca, pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos. Tá? Então, gente, a ansiedade, né, ela é o mal do século porque a maioria das pessoas está mais no plano físico, no corpo, na materialidade, do que dentro de si, do que voltado para dentro, porque todos nós temos as respostas para todas as questões da nossa vida. Só que o que a gente faz? A gente vai procurar fora, quando a resposta, na verdade, está dentro de nós. E como que a gente consegue essas respostas, Simone? Bom, dentro de Access Consciousness, né, a gente usa muitos processos verbais, a gente usa muito perguntas, né? A gente solta para Deus, para a fonte, para o universo, perguntas que vão ser respondidas se nós estivermos aptos, né, abertos para receber as respostas, né? Muitas pessoas não acreditam, né? Mas as perguntas, gente, elas são uma ferramenta que tem em vários processos, não só no Access, né? Mas tem também, por exemplo, nos processos de coaching, a gente usa muito perguntas para buscar as respostas dos nossos clientes. E muitas das vezes essas respostas, eles já sabem. Só que a gente tem uma forma de perguntar de forma que eles começam a olhar para dentro de si, a refletir e dar as próprias respostas, tá? E a gente não está acostumado a isso, né, gente? A gente está acostumado a perguntar para alguém, para a mãe, para o pai, para o vizinho, para o chefe, para a mulher, para o marido. E muitas das vezes essas pessoas não chegaram onde a gente quer chegar. Eles têm as próprias crenças deles e eles vão falar do mundo baseado nas lentes dos óculos deles, tá? Nas crenças, nos pontos de vista fixos do mundo que eles acham que é real, tá? E a verdade, gente, a verdade ela é diferente para cada um. Dependendo daquilo que você acredita, a verdade pode ser outra do que para mim, tá bom? Então, quando a gente volta para dentro, né? Porque há pouco tempo atrás eu vivi um momento assim, que eu estava muito no mundo exterior, então começou a bater ansiedade, crise do pânico, eu comecei a ficar com energia baixa, eu comecei a ter consequências físicas não muito boas. O que aconteceu, né? Eu me machucava direto, eu caía, problemas batiam na minha porta, porque alguém, não sei o que, bateu no carro lá embaixo, ou alguém passou em cima da bicicleta do meu filho, eu dentro de casa as coisas, os problemas chegavam pra mim, né? E eu, caramba, eu não quero mais isso, a minha mente está criando isso. Por quê? Porque eu tô tanto pensando em negatividade, a minha frequência vibracional tá tão baixa que eu tô entrando em ressonância com esse tipo de coisa que tá no mundo, tá? Então, quando a gente tá ciente, observando a nossa vida, tá? Não só reagindo, mas percebendo, recebendo da vida as informações que ela tem nos dado, né? Porque o plano físico nada mais é do que um espelho do que a gente tem dentro de nós. Se a sua vida só tá trazendo coisa ruim pra você, né, nas áreas da sua vida, pode ter certeza que dentro de você tem alguma coisa desalinhada aí dentro dessa área, tá? Os seus pensamentos, a sua forma de pensar, sua energia, a forma como você olha para essa área da sua vida, as crenças que você tem que cuidar. Então, quando você recebe de tudo e de todos da vida, tá? Quando alguém briga com você, quando alguém fala com você alguma coisa ruim, ao invés de você xingar a pessoa, ela não vale nada, não sei o quê, você para e fala, bom, o que me fez, o que tem dentro de mim que atraiu esse tipo de reação daquela pessoa, esse tipo de comportamento daquela pessoa, tá? Porque muitas vezes pode ser um presente pra você, algo que você precisa olhar, algo que você precisa curar, tá? Algo que você precisa dar POC, né? Como a gente fala em Access Consciousness. Então você tem que estar ligado pra que o seu mundo externo não seja referência para você criar mais disso para você. Pelo contrário, tem que ser referência para você criar outra coisa diferente. E a ansiedade nada mais é do que achar que a vida é só isso que a gente enxerga. E não é. Na verdade, a gente está criando essa vida, né? E a gente fica assim, meu Deus, tá tudo muito difícil, tá tudo muito caro, tá em crise, só tem violência.
cara, não tem como, a gente pira, a gente fica ansioso, é normal, tá? Mas quando você começa a olhar a vida com outro ponto de vista, não, a vida é maravilhosa, o mundo é lindo, existem pessoas maravilhosas no mundo, existe paz sim, tá? Existem lugares e pessoas que estão bem, que estão bem financeiramente, estão prosperando, que vivem as suas vidas da forma como eu gostaria de viver, tá? Existe isso. Então, quando a gente olha para isso, tá? A gente começa a ter emoções, sentimentos diferentes, tá? Mas isso é um processo. Para você criar um novo caminho neural na sua mente, você precisa ter constância, você precisa ter esforço para você manter esse mesmo pensamento, para você manter, você tá presente na sua vida, para perceber o que você está causando, o que está acontecendo, para você alterar a tua mente deliberadamente, mudar os teus pensamentos, mudar o foco da tua atenção para você criar novos caminhos neurais e, consequentemente, atrair uma nova vida para você, tá? Eu sei que na teoria é tudo muito bonito, gente, mas quando a gente está vivendo aquilo ali, até para mim mesma, né, que estudo esses assuntos há muito tempo, vivo, já co-criei muitas coisas, tem momentos que não tem como, a gente se perde realmente, como o Zeibran diz, né? Quando o carro está em cima da ladeira, é mais fácil você parar ele antes dele descer a ladeira. Porque quando ele está descendo a ladeira, quando você já está ali envolto naquela ansiedade, naqueles sentimentos negativos, naquela frequência baixa, é muito difícil você parar o carro, né? Ele já está ali em alta velocidade. Então, o que você tem que fazer é deixar ele descer, deixar aquilo ali passar, e assim que der, você retoma, né, o controle da tua mente. Mas, como eu sei que é muito complicado, né, e eu já falei em outro vídeo aqui, que eu vivi isso no início do ano, eu busquei por ajuda externa. Eu busquei por uma terapia que tratasse essa minha parte energética, tá? Porque eu já sabia, né, que o meu interior criava o meu exterior. Então eu fui buscar as barras de Access, né, uma praticante de barras que pudesse me dar uma sessão de barras. E foi quando tudo começou a mudar na minha vida, tá? Hoje eu sou também terapeuta, né? Eu também faço aplicações de barras de Access, né? Mas se você tiver interesse, você me procura no privado, que essas sessões são presenciais, tá? Mas eu tenho outras ferramentas também que podem ser usadas de forma online para ajudar você energeticamente a sair dessa sua ansiedade, a sair desse seu ponto de vista fixo de que a vida é só aquilo ali que você tá vendo, e não é, gente. A vida é muito maior do que aquele mundinho ali particular que a gente vive, tá bom? Então, quando a gente se deshipnotiza do mundo externo, né, e começa a criar uma nova vida interna pra gente, logo, gente, isso vai estar exteriorizado, tá? Logo, isso vai começar a ser manifestado na sua vida através de pessoas, de acontecimentos, de sincronicidades, tá? Mas você tem que ser firme, tá? Orar e vigiar sempre os seus pensamentos, as suas emoções. E em Access, né, dentro de Access Consciousness, eles nos ajudam a viver de uma forma diferente de pensamentos, sentimentos e emoções, né? Porque a gente sabe que é complicado realmente lidar com a nossa mente, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. E eles trabalham de uma forma diferente, a partir do saber, ser, perceber e receber de tudo que está acontecendo à nossa volta. E quando a gente percebe a vida, quando a gente percebe que tudo é um feedback, né, pra gente olhar pra dentro, a gente destrói e descria tudo isso que está no nosso campo de informação. Em Access Consciousness, a gente também trabalha com energias, só que de uma forma um pouco diferente daquela que a gente está acostumada, né, que é os nossos pensamentos, emoções, sentimentos. Então, a gente trabalha mais com o perceber da vida, com o perceber quais são as nuances que estão chegando até nós, né? Com o nosso dia a dia, as pessoas, tudo aquilo que a gente está atraindo para a nossa realidade, que é o que a gente tem do nosso interior. E se não tá legal, é simplesmente dar pó de POC e sobrecriar uma vida completamente diferente. Por isso que quando eu fiz a sessão de barras, né, que são toques leves na cabeça, em pontos determinados, porque existem pontos para felicidade, tristeza, cura, prosperidade. São 32 pontos na nossa cabeça que, quando tocados, né, e alguns processos verbais realizados, destrói tudo isso, tá? Como se dissolvesse esses pontos de vista fixos que a gente tem sobre a realidade, né? Vulgo crenças limitantes que a gente tem sobre a realidade. E aí a gente passa a perceber tudo de uma forma tão clara, gente. A gente começa a entender de forma tão clara as coisas que parece que realmente se rasga o véu na nossa frente, tá? Então,
é assim que a vida é. E por isso que a maioria das pessoas está mergulhada na ansiedade e achando que a vida é isso mesmo, sem saber que existem outros caminhos para a gente ser feliz. Porque o nosso objetivo aqui nesse plano, sem dúvida nenhuma, é nos curarmos e sermos felizes, tá bom? Um super beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.